agora, para tentar mostrar um pouco do que passamos durante esses 6 anos, nossos sonhos, nossa realidade, convidaremos o doutor Jamir Carneiro Silva, que na qualidade de orador da turma fará o seu discurso. Professor Jorge Alberto Costa e Silva, digníssimo diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Professor Pedro Monteiro Sampaio, digníssimo patrono da turma de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Professor Alexandre Ader Pereira, digníssimo paraninfo da turma de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Digníssimas autoridades presentes, senhores componentes da mesa, senhores pais, senhoras e senhores, caros colegas. O que estaremos fazendo daqui a 30 anos? Os médicos que se formaram há 30 anos estão entrando atualmente na etapa final de suas carreiras. Muita coisa mudou desde aquela época, mas eles continuam em atividade. 30 anos é a duração aproximada da nossa vida profissional. Um instante apenas, na medida infinita do tempo. Daqui a 3 décadas, a maioria de nós vai estar exercendo a profissão. Vai ser uma medicina diferente, adaptada ao mundo diferente, que nós vamos ter ajudado a construir. O que aconteceu nesses últimos 30 anos faz parte da história e da vida das pessoas. Mas o que vai ocorrer nos próximos 30 só irá se concretizar a partir do nosso trabalho e das nossas ideias. Após 6 anos de curso, finalmente terminamos. Os anos de faculdade são anos de formação e preparo para um objetivo, mas constituem um universo próprio, do qual até agora nós fizemos parte. Nós não vamos nos esquecer das provas, dos trabalhos, da matéria sempre se acumulando, do pouco tempo para estudar. Mas também houve as amizades que fizemos entre os colegas e os professores, as lembranças do primeiro plantão, do primeiro diagnóstico correto, do contato com os pacientes. E principalmente o contato com esses pacientes, que não foram apenas nossos objetos de estudo, mas seres humanos, que com a sua confiança em nós e vontade de viver, nos ensinaram muito. Durante esses 6 anos, enfrentamos muitas crises. A reforma de currículo que nos foi prometida não chegou a ocorrer. Tivemos um curso desigual. Parece difícil entender que em 6 anos falte tempo para aprender, mas esse tempo excessivo ainda é mal aproveitado. A estrutura do curso de medicina é arcaica e não acompanhou os progressos da própria medicina. É necessária uma reformulação total do curso médio. Só que se esbarra na concepção autoritária e burocratizada da Universidade Brasileira, que não se modificou muito desde a queda do regime militar. Podem nos dizer que é fácil criticar. Criticamos sim, abertamente, porque todas as vezes que tentamos modificar alguma coisa nesses anos, não fomos bem recebidos. E não são críticas fáceis, porque a cada uma delas corresponde uma distorção que nos atingiu diretamente. O maior exemplo disso foi a nossa participação no movimento de greve dos médicos residentes em abril desse ano. Nós fomos punidos com obrigatoriedade de reposição dos dias perdidos, o que prolongaria o nosso curso até 1988. Nós estamos hoje aqui graças à dedicação de alguns dos nossos colegas e de pessoas amigas que intercederam por nós junto à reitoria. Mas não queremos minimizar o esforço de tantas pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a nossa formação. Nem vamos nos esquecer do apoio dos nossos pais, parentes e amigos, que tornaram esse momento possível. Quanto à profissão que escolhemos, aos poucos vamos conhecendo melhor. Aqui, as dificuldades são outras e a responsabilidade é maior. Diz a Bíblia que no início todos eram saudáveis. A doença veio com o conhecimento do pecado. Mesmo fora da tradição judaico-cristã, a ideia de enfermidade esteve sempre associada a um castigo imposto por Deus. Ao médico, ou ao seu equivalente, cabia aliviar o sofrimento do doente ou implorar pela misericórdia divina. Tratava-se o que não se conhecia, o que não se podia evitar. A medicina foi exercida por sacerdotes, feiticeiros, filósofos, alquimistas. O status da medicina flutuou ao longo da história e das civilizações e adentrou o século XX como profissão organizada, regulamentada e razoavelmente confiável. Pode parecer que as melhores condições de vida e saúde nos últimos 200 anos se devem aos avanços da medicina.
e o aumento do número de médicos, mas também contribuíram como fatores decisivos a maior produção de alimentos e as melhores condições de higiene e saneamento da população. Isso por uma razão muito simples: não existe saúde onde há fome, não importa quantos milhares de médicos se formem esse ano no Brasil. E efetivamente estão se formando milhares de médicos. O conhecimento médico acumulado durante séculos e séculos adiantou muito pouco enquanto não houve uma melhor distribuição de renda, porque a saúde não é fabricada em hospitais, nem a invenção dos médicos. É um direito conquistado pela sociedade à medida que ela vai se desenvolvendo. O povo brasileiro não se alimenta bem, não tem condições mínimas de subsistência e, consequentemente, não é saudável. Isso no que se refere à maioria da população. Quanto a nós mesmos e nossas famílias, é desnecessário repetir o que se vê diariamente nas manchetes dos jornais. No Brasil, não há controle eficaz dos alimentos e dos medicamentos, dos níveis de poluição ambiental, dos bancos de sangue. O nosso país é campeão em acidente de trabalho, acidente de trânsito, violência urbana. A próxima bomba de césio pode ser aberta na casa vizinha à sua e nenhuma providência será tomada a não ser isolar o quarteirão. Quanto ao nosso sistema de saúde, os recursos são poucos e são mal utilizados. Serviços que deveriam ser gratuitos são cobrados da população. E o pior é que a classe médica aceita tudo isso passivamente. Até porque no Brasil, o maior empregador na área de saúde é o Estado. E ninguém gosta de discutir com o patrão, a não ser questões salariais. Além disso tudo, a classe médica enfrenta hoje uma séria crise de credibilidade junto à opinião pública. E realmente há razões para isso. As deficiências na formação universitária, os baixos salários, as más condições de trabalho afastaram o médico do paciente e passou a haver uma forte carga de desconfiança mútua na relação entre os dois. Cabe a nós que estamos começando tentar mudar essa estrutura e buscar novas soluções. Hoje, para cada doença que desaparece, aparece uma nova. O progresso elimina certas doenças, mas em contrapartida cria outras. Quem se interna para uma cirurgia pode pegar uma infecção hospitalar. Uma droga mal utilizada pode ser fatal. A medicina não pode vender saúde, juventude, vida eterna. A medicina pode salvar vidas, mas pode não curar uma simples dor de cabeça. Ela é humana e, portanto, é limitada. O pior inimigo da saúde do homem não é o vírus ou a bactéria, mas o próprio modo de vida do homem. Isso precisa ser transformado e denunciado por todos nós. Senão, corremos o risco de sermos meramente mão de obra especializada, sem assumirmos o sentido maior da nossa profissão. E talvez esteja aí o desafio da medicina nesse final de século. Não é se tornando cada vez mais dependente da tecnologia que ela vai poder cumprir o seu papel, mas voltando a se aproximar do ser humano, procurando compreender suas motivações e seus conflitos, buscar junto com ele a cura individual e coletiva, enxergar um pequeno pedaço da alma humana que a profissão por nós escolhida permite entrever. A partir de hoje, seguiremos caminhos diferentes. Cada um de nós fará suas opções e aguentará sozinho as consequências. Mas teremos sempre nos ligando o vínculo de uma longa experiência em comum. Houve desavenças entre nós, mas porque era preciso chegar a um consenso. A maioria decidia, mas a opinião de um era ouvida e podia influenciar a todos. Reclamamos que a nossa turma era desunida e acomodada. Foi a nossa experiência doméstica de democracia. Mas entre os nossos colegas estão os nossos melhores amigos. Estudamos juntos, emprestamos livros, nos divertimos, passamos por muitos maus momentos, nos apoiamos e assim vencemos vários obstáculos. E hoje, aqui, não são 111 pessoas que estão se formando, e sim uma turma. Porque o que nós de melhor aprendemos aqui foi que na faculdade, assim como na vida, ninguém realiza nada sozinho. A partir de hoje, nós vamos ser lançados no mercado de trabalho saturado e competitivo, numa idade em que a maioria das pessoas já tem profissão definida. Não sabemos se estamos realmente preparados. O que estaremos fazendo daqui a 30 anos? Ninguém sabe. No nosso futuro não há certezas, só esperança, vontade de tornar matéria real os nossos sonhos, trabalhar por aquilo que acreditamos, fazer valer a pena os sacrifícios que fizemos e os desafios que iremos enfrentar. Como viajantes que iniciam uma longa jornada, contamos com o otimismo de quem está começando e a certeza de que daremos o melhor de nós.